Olá, meu nome é Alice e irei ministrar esta apresentação para o Encontro Nacional de Engenharia de Produção com o título Análise e Satisfação no Trabalho Remoto dos Profissionais da Área de TI utilizando Ciência de Dados, referente ao meu trabalho como aluno do mestrado acadêmico no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFOP. Os autores deste trabalho são Alice Maria Alves Pinto, da Universidade Federal de Ouro Preto, Alexandre Magno de Souza e o Felipe Bacano, da Universidade Federal de Ouro Preto. Com a pandemia do Covid-19, entre os anos de 2021 e 2023, o trabalho remoto foi adotado para garantir a continuidade dos negócios no Brasil. Com o fim da crise sanitária, muitas empresas da área de TI mantiveram o trabalho remoto. E apesar de algumas pesquisas sugerirem a modalidade remota de trabalho, a escassez de estudos sobre como as demandas e recursos baseadas no modelo JDR afetam os colaboradores. Este trabalho também ele vai abordar características ocupacionais e demográficas, problemas de saúde relacionados ao trabalho remoto e o tempo de recuperação dos colaboradores. O objetivo geral deste estudo é analisar os fatores tanto psicossociais ou relativos ao ambiente de trabalho que influenciam a satisfação dos colaboradores da área de TI que operam remotamente. Para alcançar esse objetivo geral, as seguintes questões de pesquisa foram definidas. Questão 1. Como a qualidade de recuperação do trabalho pode impactar no bem-estar do colaborador? Questão 2. De que maneira os problemas de saúde, como problemas musculoesqueléticos, insônia, estresse, ansiedade, afetam o colaborador que trabalha remotamente? Questão 3. Existem perfis distintos de colaboradores? Questão 4. De que forma a pressão de tempo para realizar as tarefas do trabalho influencia na satisfação dos colaboradores? Questão 5. Como a tensão e o estresse afetam a qualidade de vida dos colaboradores? A fundamentação teórica deste trabalho se baseia-se em três pilares: trabalho remoto, modelos de demandas e recursos e satisfação no trabalho remoto. O trabalho remoto é frequentemente apreciado por empresas e seus colaboradores, devido à sua autonomia e flexibilidade, que podem melhorar o desempenho e o bem-estar dos colaboradores. O modelo JDR, em que podemos ver na imagem apresentada, está muito ligado ao que as demandas levam a um desgaste físico e psicológico, enquanto os recursos reduzem tais efeitos, promovendo o desenvolvimento do colaborador. A satisfação no trabalho remoto reflete o estado emocional dos colaboradores. Este estudo busca entender melhor os impactos do trabalho remoto na saúde e satisfação dos colaboradores, identificando aspectos positivos e negativos da modalidade. A metodologia para coletar os dados foi enviado um questionário online para profissionais de TI que trabalham remotamente, compartilhado via LinkedIn em contatos pessoais dos pesquisadores. O questionário foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade e o termo de consentimento livre e esclarecido é apresentado aos participantes antes de responder as perguntas do questionário. O questionário incluiu perguntas sobre o perfil dos participantes e questões baseadas no modelo de demandas e recursos. O anonimato das respostas foi garantido e 125 pessoas participaram. Para analisar as respostas, cada pergunta foi convertida em uma variável, totalizando 57 variáveis. Foi utilizado o método de redução de dimensionalidade aos dados para reduzir essas variáveis a duas dimensões. Com esta redução, foi possível aplicar o algoritmo Camis para agrupar participantes com comportamentos semelhantes. Após os testes, foram identificados 3 grupos ou clusters. Para entender quais variáveis mais influenciam a classificação dos participantes nestes grupos, foi aplicado o índice SHAPE. Para verificar se havia diferenças significativas na resposta média entre os grupos, foi utilizado o teste Kruskal-Wallis. Como resultados e discussões, neste trabalho foi possível identificar caracterizações distintas entre os grupos. O grupo 1 foi formado principalmente por mulheres e de perfil mais jovem. O grupo 2, formado em sua maioria por homens na faixa etária entre 45 e 54 anos. Além disso, o grupo 3, formado por homens e de pessoas casadas com um perfil mais jovem. O resultado da comparação entre os clusters para variáveis de maior importância destaca-se problemas musculoesqueléticos, preocupação durante o lazer, decisões sobre o trabalho e cansaço após o dia de trabalho, onde destaca-se relevância para os grupos 1 e 2, que se sentem maior dificuldade para se recuperar após o dia exaustivo de trabalho e não conseguem se distrair durante o tempo de lazer, além de enfrentarem maiores problemas musculoesqueléticos. A diferença entre os grupos encontrados no teste de Kruskal-Wallis
foram as variáveis de ansiedade, nervoso, recuperação do trabalho, dificuldade para dormir e expectativas realistas em relação ao trabalho. O grupo 3, composto em sua maioria por homens mais jovens, apresenta menos ansiedade, maior facilidade de recuperação do trabalho e menos dificuldade para dormir em comparação com os grupos 1 e 2. Já o grupo 2, formado por pessoas mais velhas, enfrentam desafios como pressão por prazo, expectativas altas, dificuldade com novas tecnologias, o que gera maior preocupação neste grupo. Como conclusão, podemos responder as questões de pesquisa. Para a questão 1, a análise das variáveis recuperação do trabalho e dificuldade para dormir mostrou diferenças claras entre os perfis de grupos. A recuperação afeta o bem-estar especialmente nos membros do grupo 1, que contém o maior número de mulheres. Em relação à questão 2, problemas musculoesqueléticos afetam principalmente mulheres e homens mais velhos, presentes no grupos 1 e 2, respectivamente. A questão 3 foi respondida pela identificação de perfis distintos de colaboradores nos grupos. Para a questão 4, a percepção das expectativas irreais causa sobrecarga e insatisfação, especialmente nos grupos 1 e 2. Quanto à questão 5, os grupos 1 e 2 apresentam mais nervosismo, indicando que estresse e tensão impactam mais esses colaboradores, principalmente ligado a gênero e idade e o equilíbrio entre o trabalho remoto e a vida pessoal. Esses resultados destacam a necessidade de abordar saúde mental e fatores psicossociais, especialmente em grupos mais vulneráveis. Com futuras pesquisas, podemos ampliar a coleta de dados e investigar a causalidade entre as variáveis. Muito obrigada.